dia, galera. Obrigado a todo mundo que chegou aqui. A UFRN, sábado é complicado, né? Pegar 2 ônibus às vezes, vir a pé, andar pra caralho. Mas obrigado a todo mundo que veio. Esse é o primeiro Python Day. O segundo, né? Que teve no começo do ano e teve esse agora. Não, teve um final do ano passado. Foi? Pronto. Só que vai querer fazer um negócio mais recorrente agora. Por quê? Porque em 2018 vai ter uma conferência aqui em Natal, vai ser a Python Brasil. Porque, tipo, como é que funciona a comunidade da gente? Ela tem vários eventos regionais e um nacional que junta todo mundo. Então, tipo, a gente normalmente, em Recife dá muito certo. Em Recife, o pessoal já está no número 50 de encontros mensais. A gente está tentando fazer isso aqui, se Deus quiser vai dar tudo certo. Todo mês a gente vai conseguir se juntar aqui, ou na UFRN, ou em outro canto, no IP, onde for melhor. Onde o pessoal quiser ir, a gente vai, junto ao evento desse, junto o pessoal que trabalha, que quer estudar, que quer aprender, para poder fazer um Python Day todo mês. Para no final de 2018, que é em novembro, normalmente a conferência, ter uma comunidade forte, porque o legal da comunidade Python é as pessoas. Então, que o slogan do ano passado foi pessoas maior que tecnologia, foi? Pessoas melhor que tecnologia. Que é justamente o que o Python prega. Se você for ver na filosofia dele, tem até o Import Python, o usuário do Python lá, que ele fala: priorize as pessoas em vez dos processos, em vez das tecnologias. Então, espero que vocês curtam o evento. Nossa primeira palestra é com a Gabi e a Clara. Débora não vai não? Hoje Tá. não. Hoje não, certo. Pronto. Python, poder da linguagem, mercado de trabalho e diversidade. Ah, é bem introdutória, né, essa palestra? Legal. Então, pode arranjar uma nova. Bem, bom dia, galera. Primeiramente, quem somos, né? Eu e a Gabi, Ana Clara, Gabi. Gabi, quem fala com você? Você que eu falo com você. Mas só um. Tá, então, eu sou a Clara, eu sou aluna de Ciência da Computação aqui da UF. Sou também cofundadora junto com a Gabi do Paineiro no Brasil. Sou coordenadora da comunidade software livre daqui do Rio Grande do Norte, Fonte Livre. Sou suporte de infra da Vida Network Intelligence, mais conhecida como Lincolnet. Enfim, sou entusiasta de um bocado de porrada de coisas. Python, hack, Linux, software livre, open source, fotografia e também sou competidora de CTF, Capture the Flag Hacking e tal. Tenho um time e vou estar jogando aqui no meio da vida. E a Gabi? Bom dia, pessoal. Eu sou a Gabi Cavalcante. Eu faço Ciência da Computação aqui na UFRN. Parte da minha graduação é aqui na UF, parte foi na instituição francesa. Eu sou uma das fundadoras do Palheiros Brasil também, como a Clara falou. Eu trabalho hoje no que a gente chama de Work Package, é como se fosse o time de infraestrutura de um projeto chamado Smart Metrópolis. É o projeto do IMD, talvez vocês tenham visto alguma reportagem falando sobre essa parte de cidades inteligentes e como é que o IMD está trabalhando com a prefeitura. Meu foco é a parte de segurança, autenticação, autorização, controle de acesso, então eu fico mais nessa parte de back-end. Enfim, eu sou apaixonada por Python, pelo poder tanto técnico quanto social que ele tem, e eu acho que esse é o meu resumo. E aí se a gente fosse falar, ok, mas por que Python? Por que uma comunidade que trabalha com Python? Por que tanto amor por Python? Eu diria que não existe nada melhor do que você juntar o útil ao agradável. Porque ao longo, vamos dizer assim, nossa carreira não é extremamente extensa, né? Mas ao longo da nossa carreira, vamos dizer assim, uma das coisas que a gente mais encontrou eram linguagens que eram extremamente úteis, que elas funcionavam muito bem no cenário, mas elas não eram nada agradáveis. Então, frequentemente a gente escutava, para isso é muito bom você usar tal linguagem, tal ferramenta, só não vai ser muito legal você usar. Ela vai ser útil, mas ela não vai ser prazerosa de se usar. Ou então você viu uma linguagem que era altamente prazerosa, mas ela era muito limitada. E aí quando a gente fala de Python, a gente está falando de uma linguagem que vai lhe dar prazer de programar. É uma linguagem que lhe educa, porque vai lhe obrigar a ser organizada no código, vai lhe obrigar a uma série de coisas, vai lhe inserir em uma comunidade que é extremamente amigável, vamos dizer assim. Com suas raras exceções. Mas é uma comunidade que lhe abraça, que lhe ajuda, que contribui. E a grande vantagem é porque Python ele vem crescendo em áreas que outras grandes linguagens passaram anos, vamos dizer assim, encabeçando. Se a gente fosse citar duas delas, seria, por exemplo, a parte de embarcados. Você tem um projeto que é o PyPy. É um projeto que é realmente muito interessante, porque ele foi literalmente desenvolvido, foi criado e desenvolvido pela comunidade em vários encontros que eles organizam. Então, eles organizam sprints periódicos em que eles se juntam, desenvolvem e lançam pacote.
Então, assim, hoje, se você entrar lá no site do PyPy, você vai ver algumas implementações que ele faz a comparação em C e no PyPy. E vai ser mais rápido em Python. E mesmo quem não conhece a linguagem, em algum momento, em alguma palestra, se alguém mostrar um trecho de código, a pessoa vai entender. Vai entender porque Python ele é basicamente para seres humanos entenderem. Ele é altamente compreensível. Então, tipo assim, se você pega a parte de processamento de dados, que R vinha muito tempo encabeçando, caramba, Python tá aí, tipo, brigando com R, tá sendo dado, o próximo curso, o próximo semestre de Big Data, que vai ser dado aqui em MD, vai ser dado todo em Python. A última disciplina que teve de processamento de dados foi para a parte de, eu acho que era TI, alguma coisa bio, alguma coisa assim, era um tópico especial, foi dando Python e R, e o pessoal fez projeto em Python. Então, assim, você tem muitas disciplinas assim, se a gente comparar com antigamente, que já vem usando Python para processar dados, tratar dados. Alguns professores estão aceitando, finalmente. Mas, enfim. E aí, se você perguntar, ok, vocês estão falando legal de Python, mas eu quero entender onde na empresa está sendo usado o Python, eu quero entender qual é a empresa que está usando Python, porque tem empresa no seu celular que usa JSF, que usa uma determinada tecnologia, e eu quero saber onde é que faz, quem são os grandes que usam Python. A gente pode... Vai falar. O Airbnb, por exemplo, ele utiliza Python como uma ferramenta para gerenciamento de dados. É tipo um gerenciamento de issues. E sem contar que teve o controle, que você me contou mais cedo. O controle de gerenciamento de tarefas do pessoal. Em algum momento eles não tiveram como gerenciar tudo que estava sendo... Alguém sabe o que não é Airbnb? Alguém não conhece Airbnb? 3, 4, pessoas não conhecem. Até onde eu sei, assim, no meu geral, ele pega pessoas que se cadastram e gerenciam para receber outras pessoas e também gerencia limpeza desses espaços também. Tipo assim, você quer ir para São Paulo. Eu não sei ele aqui, eu não sei bem como funciona no Brasil. Não usou, né? Em São Paulo? Lá o que a gente fazia, quando estava no intercâmbio, tipo, eu consegui praticamente ir para vários locais. E eu gastei muito pouco com hospedagem. E eu conheci pessoas que eu nunca tinha visto na vida. Então era tipo assim, eu fiquei no quarto de um casal. E aí eles tinham um quarto lá sobrando. Eu paguei muito menos do que a hospedagem. Algumas vezes eu comia lá com eles. Então assim... E aí toda essa gerência de pra onde eu quero ir e que local eu quero alugar é feita pelo Airbnb. Então, aí o que o sisteminha faz? Eu tenho a casa disponível, eu me cadastro. Existe uma parte de... vai verificar se você é uma pessoa confiável e etc. Ver se você está tudo ok, se você é uma pessoa segura, que não é um psicopata. E aí, você que está procurando a casa para ficar, também vai lá, se cadastra e vai fazer essa busca. Eu vou para São Paulo, então estou procurando São Paulo. E eu acho que também tem um tipo de local, né? Se você quer uma casa, apartamento, você quer casa, apartamento, né? Só um quarto, então, banheiro. O sistema que eles utilizam para fazer esse controle é em Python. E aí, a Gabi me contou que existia um momento que eles não estavam tendo um controle muito bom de procura e demanda, né? Tipo, onde tem lugar para ficar e onde tem lugar para pessoas interessadas. E aí, o que aconteceu? Tipo assim, o controle, a quantidade de dados que esse pessoal processa é muito grande. Então, se você entrar lá no site, a quantidade de coisas cadastradas, a quantidade de informações que eles trabalham, e principalmente porque foi uma ferramenta que ela explodiu. Então, houve um crescimento de dados, houve uma demanda de pessoas para trabalhar nisso, e houve uma demanda com um crescimento de desafios entre essa coisa de temos muito dado, temos que processar esses dados, temos que manter esses dados seguros, e eles criaram uma plataforma para gerenciar o fluxo de trabalho. E aí uma das estruturas de dados que eles usam é, por exemplo, um grafo. Eles têm um grafo que ele é direcionado, então você vamos dizer assim, você só vai, e ele é acíclico, ou seja, você nunca volta. Então é como se ele faz toda a gerência de quais são as atividades que devem ser realizadas, quais são as dependências daquela atividade, quais são as atividades que são críticas, quem está envolvido nela, e isso é todo feito em Python. Então uma das principais ferramentas que gerenciam o Airbnb é feito em Python. Inclusive eu tenho uma amiga que está atualmente em Dublin e ela trabalha fazendo faxina para todas as casas e residências cadastradas na Airbnb. Então eles também têm esse registro, eles precisam botar uma pessoa confiável para limpar a sua casa, né? Então você tem lá também essa área de emprego. E aí quando a gente vai para o Spotify, então
todo mundo aqui conhece o Spotify? Esse é mais. Uma coisa muito legal é que o Spotify ele participa da PyCon, que são congressos, vamos dizer assim, encontros mundiais de Python. E o que acontece é que em um dos artigos que ele publicou, ele disse que uma das perguntas que eles mais escutam na PyCon é como é que eles usam Python na empresa. E eles usam basicamente em duas áreas. Eles usam em serviços back-end, então são serviços interdependentes que ficam, vamos dizer assim, são os serviços mais gerais. E 80% desses serviços são escritos em Python. E eles têm a parte de análise e processamento de dados. Vocês vão ver o resultado disso quando vocês têm lá aquela parte de Discovery, que músicas são apresentadas para vocês como sugestões de músicas que vocês já ouviram, ou então sugestões de pessoas para que vocês sigam. Isso são só 2 exemplos de serviços que eles têm que são feitos também em Python. Eu acho que essa parte de análise de dados, 90% dessa parte é toda feita em Python. O restante é meio E ele ainda sincroniza com redes sociais. Então, um amigo meu um dia estava vendo as playlists e estavam altas músicas de anime. Ele, como é que o Spotify sabe que eu gosto disso? Eu falei, está conectado ao seu Facebook. O Turu, ele é uma ferramenta, é um projeto nacional. A Globo.com, ela tem uma equipe, ela não é só novela, mas ela tem uma parte de equipe de desenvolvedores muito grande. E um dos projetos que eles têm é o Tsuru. É como se fosse uma ferramenta para fazer com que equipes de desenvolvimento se preocupassem só com a parte de desenvolvimento e não com a parte de deploy. Então você escolhe qual é a linguagem que você quer trabalhar, qual é o banco de dados, por exemplo, que você quer trabalhar, e ele se preocupa em fornecer a infraestrutura para que o seu foco esteja em implementação e não na infraestrutura em si, por exemplo. Ele se responsabiliza por toda essa parte. É um projeto open source. É que o pessoal também faz teste, né? Você vai lá, cria a aplicação, antes de jogar ela para sair, né? Para ser executada, você joga nele e aí tem toda a simulação de serviço. Netflix eles utilizam Python como gerenciador desse que eles citam aqui, é meio que um serviço assim. A aplicação, os serviços da Netflix elas estão rodando na Amazon e aí um servidor que roda um determinado serviço está com problema. Eita, o que é que vai fazer? O serviço vai parar? Não. Ele faz com que esse mesmo serviço seja rodado em outros servidores, tem esse auto-scaling para manter o serviço sempre constante e a gente não ficar sem reset. E tem um controle também, acho que de acesso e etc. Né? Ele faz todo o controle, principalmente controles de erro e tomadas de decisão. Ele basicamente verifica o que aconteceu determinada coisa, o que é que a política me diz, a política diz que eu tenho que passar isso para um time, ou a política me diz que eu tenho que tomar uma decisão com relação a isso, e qual é a decisão que eu tomo. Só que além de ele olhar para uma política e tomar uma decisão, ele também aprende com isso. Então é meio que um gerenciador de tomada de decisão que aprende com as próprias decisões. No serviço da Amazon tem um tipo de warning que ele vai levantar. Aí ele vai falar, ó, teve um downtime da aplicação tal, por exemplo, um script qualquer, que não está rodando direito. Aí ele vai dizer, ei, esse erro vai para a equipe de desenvolvimento, aí então aquela equipe ela tem como saber exatamente o que está acontecendo. É fácil porque você vai direto no problema. Você não vai ter que ficar olhando o log para identificar. Ok, mas e se eu não quero trabalhar, não rola ir para Netflix, não rola ir para Spotify, não rolou a vaga que eu tentei lá no Airbnb, ou então eu quero trabalhar aqui, eu quero trabalhar no Brasil, eu quero encontrar uma empresa que seja aqui na minha cidade, uma empresa que trabalhe com Python, uma empresa legal, que tem uma proposta de vaga legal. Bem, nós temos algumas empresas aqui, por exemplo, a gente tem Evolux aqui em Natal, a Vita e a LabCode eu acho que são de Recife. Calma, a LabCode é de Recife, a Vita também. Eu acho que a ZNC, eu acho que também é de São Paulo, né? Foi uma das mídias de Recife que tinha indicado a gente dar uma olhada na empresa. Então, são empresas daqui. Você também tem outras empresas. Você tem projetos da universidade que trabalham com isso. Tipo, o projeto que eu estou trabalhando hoje, a ferramenta que eu uso, que é uma ferramenta de exatamente um serviço para a parte de segurança, ela é toda feita em Python. Ela foi desenvolvida com Django. Então, assim, basicamente, a maior parte do meu trabalho foi olhar código-fonte ou então implementar alguma coisa em Python para esse meu projeto. Então, é um projeto da universidade, é um projeto de pesquisa. Eu ganho dinheiro para ser feliz. Python é algo.
Então, assim, tem oportunidade, tem vaga. E uma das grandes sugestões que a gente dá é que em eventos como esse é que a gente consegue montar uma rede de contatos. Acho que falando sobre comunidade dá para falar melhor sobre isso. E é quando a gente bate num ponto de... Quando a gente fala diversidade, é quando a gente entra em comunidade, é quando a gente entra em vocês aqui, de nós, paileiros, meninos, paileiros. O Python, ele proporcionou, a gente pode dizer assim, que é grande, o que foi que o Python trouxe pra gente? Foi a trazer o Palheiros pro Brasil, porque o Palheiros, ele é um grupo internacional, e aí a gente viu, poxa, a gente pode pegar Python e ensinar outras pessoas, podemos aprender juntas. Gabi sabe muito mais que eu, muito mais assim, muito. E mesmo assim a gente consegue se juntar e produzir algo juntas. Então, a diversidade que o Python pode trazer, isso é pegar um dos meninos do Luan, que já foi mentor da gente, e falar assim, olha, vocês podem aprender uma ferramenta chamada Flex, vamos aqui, vamos fazer uns cursos, e todo mundo trabalhar junto, e todo mundo conseguir produzir junto, sem essa diferença de nível de conhecimento. Então, acho que diversidade seria isso. E essa troca de ideias. E uma das coisas, como o Luan falou, caramba, na comunidade Python é batido muito nessa tecla do contato pessoal. Talvez seja algo que a gente normalmente esquece, talvez pelo ritmo de trabalho ou por um ambiente que a gente está acostumado. Eu basicamente passo um dia no laboratório, então tem hora, e eu trabalho basicamente sozinha, trabalho só alone lá, mas o que é legal é que a comunidade Python, ela lhe proporciona um ambiente de interação. Então é um dos ambientes que eu estou falando aqui, mas eu tenho um sério problema para conversar com pessoas. Mas assim, na comunidade Python, ou então quando a gente está em eventos, quando a gente está falando sobre isso, está falando sobre diversidade, está falando sobre tecnologia, está falando sobre projetos que a gente pode desenvolver, é um dos ambientes que eu me sinto mais confortável para falar, ou então é um dos ambientes que eu me sinto mais confortável para trocar ideias. Então, assim, é uma das coisas que Python proporciona. E se você for ver, nesses encontros de comunidade, são os ambientes mais propícios para surgir projetos. Então, é nesse ambiente que a gente chega num grupo e fala, caramba, seria tão legal se a gente tivesse essa extensão, ou seria tão legal se a gente tivesse essa plataforma. Então, assim, quando você tem um ambiente que lhe dá a oportunidade de discutir esse tipo de coisa. Mas a gente não tem só o Python. Por exemplo, a gente tem um grupo, dois grupos que trabalham focados com essa parte de Python aqui no Brasil especificadamente. Os outros grupos, eles trabalham com linguagens mais diversas, como o CodeGo ou o Woman Code. Tem vários outros grupos aqui no Brasil que trabalham. Então, que trabalham com essa parte mais de diversidade. Esses dois são focados em Python, que é o Django Girls. A gente está com projetos de trabalhar mais aqui com as meninas, mas lá no sul-sudeste elas realmente têm muitas atividades, elas são encontros muito frequentes. E aqui a gente traz exatamente a comunidade que é o Palheiros, que a nossa ideia é basicamente instigar e incentivar a participação feminina na comunidade Python e na comunidade, vamos dizer assim, na computação em si. A gente quer trazer. Botar ainda para programar. E ok, você pode dizer, caramba, mas o que é que vocês conseguiram até hoje? Uma gastura, tô nervoso. Essa foto aqui foi justamente do primeiro painel que a gente trouxe aqui em 2014, 2014, eu não tô lembrando. E aí a partir daqui, tá aqui, né? E aí a partir disso aqui, que vocês estão vendo lá na IF, claro, tá por ali, iniciou-se o projeto Paileiros no Brasil. E agora temos mais de 20 grupos. Acho que deve ter uns 23, por aí. Se você for comparar, uma das meninas comentou no chat faz poucos dias que se você for pegar a quantidade de grupos que tem, essa informação a gente precisa confirmar. Mas ela fez um comentário, ela fez, caramba, tem 19 grupos no mundo. A gente tem mais de 20 no Brasil. Então, e o legal do Palheiros é que nós somos uma comunidade. Então você chega e fala assim, eu quero aprender. A gente vai dar todo o suporte. Você diz, eu quero criar um grupo. A gente vai dar todo o suporte. Tem lá o que você precisa, basicamente o que você precisa é querer. Então, assim, a gente só pede ter a força de vontade. E se você é homem e quer criar um Paileiros, você não pode. É a única restrição, gente. Homens não podem criar um grupo Paileiros. Não é preconceito, é porque o Paileiros é focado para mulheres. Porém, se você for
homem que tiver uma namorada, um esposo, uma amiga, whatever, que também tem interesse, ela pode ser a criadora. Porque o grupo, ele fala de mulheres com mulheres. E vocês, no final da apresentação, vão entender por quê. A única restrição que existe é que a representante seja a representante. Então, tem que ser uma menina. A equipe que apoia, que ajuda, podem ter homens, não tem problema nenhum. Mas a pessoa que está criando o grupo, que está dando o primeiro passo no grupo, tem que ser uma menina. Tem uma frase que eu escutei que pra mim é mesmo a justificativa para esse tipo de coisa. Lembrando assim, que algumas coisas são decisões que foram tomadas já da comunidade geral. Então, algumas coisas a gente, ao criar a comunidade aqui, a gente abraçou a ideia. Mas uma frase que eu escutei uma vez em um evento que falava exatamente sobre isso é que é muito complicado você ser algo que você nunca viu. Então, assim, para uma menina, ela está vendo uma comunidade de incentivo a mulheres ser criada e coordenada por um homem, vai ser algo meio estranho. Vai ser algo que ela pode... Talvez ela não seja bem assim, ok, que legal. Mas alguma menina talvez olhe e fale, caramba, por que não é uma mulher? E se fosse uma mulher, não seria tão mais interessante para ela. Então, e o pior de tudo é porque... O melhor é que a gente tem muito nome de mulher desenvolvedora que pode fazer isso. Tudo bem que a proporção é muito diferente, mas se você procurar, você tem nome de mulheres que podem. Você tem mulheres que elas são capazes, que elas são interessadas, que elas podem colocar isso para frente. Esse foi um dos prêmios que o Paredes ele recebeu, foi o prêmio Mulheres Tech, Sama. O Paredes ganhou alguns prêmios, como por exemplo, Comunidade de Chaco na Campus 9. Acho que esse ano foi 10, né? 2017 é o 10. Pronto. Então esse ano foi o 9, foi lá em São Paulo. É muito difícil para uma comunidade que acabou de ser criada ganhar esse tipo de premiação. E tipo, a gente começou oficialmente em 2014. Então, assim, teoricamente nós somos uma comunidade recente. Quando a gente começou, tinham grupos que já vinham trabalhando nisso. E a gente tem, por exemplo, o Young Girls, que também está em várias outras cidades do Brasil, desenvolvendo projetos em várias regiões. E aí, a gente queria, na verdade, no final da nossa apresentação, trazer um determinado assunto para a mesa de debate. Porque, né? 3 minutos para vocês lerem antes da gente falar. Eu quero fazer a leitura do jeito que está escrito. Então, isso aconteceu faz uns 3 dias que isso aconteceu. E eu quero fazer a leitura desse comentário. Aquelas chatas do highlights não vão, espero que não apareçam por lá. Eu já estou em uns 5 congressos sem ir, só para não ver aquelas chatas. Isso me lembrou minha infância, porque minha irmã me chamava de chata aos 7 anos. Quando alguém fala algo interessante, elas interrompem reclamando da vida, que estudam Python, trabalham, lavam a louça e cuidam das crianças. E as pessoas não entendem o lado delas e tal. A primeira coisa que a gente quer chamar a atenção, não se escreve pailetes assim, certo? É muito importante. Não custa nada procurar no Google. A segunda coisa é que o nosso foco aqui não é criticar a ortografia do cara, porque de todos os problemas isso não é um problema, porque a ortografia você corrige olhando a gramática, você corrige pesquisando no Google, você corrige com sua professora dizendo que é errado. O que a gente quer trazer aqui é porque machismo, intolerância ou falta de vontade de dialogar é o que machuca pessoas, é o que constrange pessoas, é o que isola pessoas, é o que está fazendo mal até hoje. Então, assim, você pode olhar e falar, caramba, mas é um discurso de um cara. Você puxou o cabo. Sem problema, Ficou bonita. O grande problema é que o discurso desse cara, a gente tentou dialogar com ele depois. Na verdade foi assim, e a gente no nosso grupo Painel de Natal expôs essa coisa, e aí discutimos sobre isso, foi uma discussão de horas, e pensamos, vamos responder? Não vamos responder. Aí eu pensei em uma resposta. Eu fiz o famoso textão para este cara, como Ana Clara, estudante de TI, profissional de TI, mostrei para ele que fui bem ignorante no sentido assim, eu fui simpática até, né? Claro, foi simpática demais. Eu quis dizer a ele que, poxa, por que ele está chamando de chata uma comunidade que atualmente tem mais de 160 mulheres, ele não conhece as 160 mulheres, nós não sabemos que mulheres aqui ele está falando,
ele comentou depois, dizendo que foi um evento sobre TI, que aí falaram sobre LGBT, cyberatividade e etc. E como a Ana Clara respondia a ele que ele deveria sair da bolha social que ele se encontrava, não só de machismo, mas ele não saber lidar com pessoas diferentes, com ideias diferentes. E que ele não deveria deixar de um evento por causa de um grupo. Não porque eu estou dizendo assim, foda-se, não ignore elas. Mas eu falei assim, vai lá e conhece a gente. Alguns de vocês, não estou criticando, mas podem pensar como ele. Se você pensa como ele, a gente convida, conheça a gente. A gente está vindo aqui apresentar uma palestra sobre Python para está sendo bem de boa, mostrar o que é que Python pode proporcionar. Vão ter palestras mais técnicas, vão ter palestras mais filosóficas, mas antes de vocês escreverem isso aqui, vocês não têm direito de chamar de chato. Porque Na vocês verdade, não pra isso conhecem. é que assim, a gente não se afeta com... Tipo assim, chata é o tipo de coisa que... Cara, quantos anos você tem? Imagina, chata. Mas assim, tudo bem. O que nos preocupa nesse tipo de situação não é que ele discorde da gente, porque a gente teve opiniões que discordavam da gente. A gente já escutou críticas do tipo, vocês estão fazendo o inverso, vocês estão isolando, vocês estão não sei o que lá. E receber críticas é interessante porque a gente constrói nosso discurso melhor, a gente percebe que determinados pontos precisam ser destacados nas palestras, como por exemplo, a gente não faz mini cursos ou atividades que são fechadas só para mulheres, que foi uma decisão que a gente tomou, que a gente vai abrir para todo mundo. Nosso objetivo é incentivar meninas, mas a gente se incentiva abrindo para a comunidade geral. Mas assim, é interessante que existam críticas, ou que existam dúvidas, ou que exista debate, só não é interessante. Porque assim, basicamente o que ele fez em resposta para Clara foi dizer, se vocês vão, eu não vou. Eu queria muito que ele tivesse vindo. Eu ia chegar cedo para me encontrar com ele. Mas ele respondeu lá depois. Calma, eu disse que eu falei como Clara, né? Eu expliquei pra ele, quis assim, bicho, sai da bolha e deixa de ser idiota, mas sendo educada, gentil, um amor de pessoa. E depois eu respondi como Clara, falei, dizia, fui falar da comunidade, fui convidar ele para conhecer. O texto ficou grande, ficou prolixo, talvez. Mas eu disse lá no meiozinho, eu não sei se você vai ler até o final, mas se estiver lendo e não aceitar o nosso convite, paciência, né? Fazer o quê? Ninguém pode agradar todo mundo. A resposta dessa pessoa para mim foi a seguinte. Tem declarado, hein? Ficou rancor aí. Foi foda. Perdoa. Foi quando eu desisti do ser humano que ele é. Ele disse o seguinte. Eu não falei de homens, mulheres, crianças, gays e etc. Não foi isso que eu disse. Até agora eu não entendi o que ele queria dizer com isso. Mas enfim. E no final ele disse assim, igual a esse seu textão vitimizado que você deixou aí. Gente, em momento nenhum eu me senti vítima. Em momento nenhum eu citei que eu era uma pessoa sofrida. Eu sou muito feliz. E assim, se você... Eu não sei qual o conceito de vitimismo dele, mas não existiu não. Então assim, como todo mundo acha que quando a mulher tá falando e vai explicar, gente, a LGBTI é complicado de conviver, tem muito machismo, não sei o quê. Ei, eu não quero provar a ninguém que eu sou capaz não, eu só quero o direito de tentar. E é isso que a gente tá fazendo aqui. A gente quer mostrar que somos tão capazes quanto qualquer pessoa, homem, negro, gay, hétero, whatever. Entendeu? Ninguém quer ser supremacia de ninguém aqui não. É só isso que eu quero que entre na cabecinha de vocês. Ninguém aqui quer ser melhor do que ninguém. E se por acaso vocês querem conhecer a parte técnica da comunidade, Temos visita um mini GitHub. curso, pegue o nosso usuário do GitHub, a gente vai ter lá vários projetos, senta do nosso lado, a gente abre o terminal e a gente coda com você lá, o que você quiser. Mas assim, esteja a mente aberta. Era pra estar rosa, mas tá legal, tá lilás. Dá uma mexida. Besteira! Azul, Eu gosto de azul. E sem contar que quem das meninas que não souberem ainda, a partir das 2 horas, juntamente com o evento, a gente vai estar na sala de coworking, fazendo o que a gente chama de É um sprint, não sai. a gente vai trabalhar, a gente quer introduzir, um dos nossos objetivos é que o País comece a trabalhar com uma biblioteca chamada Pandas. É uma biblioteca focada com a parte de processamento de dados, tanto para a parte acadêmica, talvez tenha alguma menina só de graduação aqui, vai ter disciplinas focadas nessa parte. Quem não faz graduação também
é super de boas participar. Nossos minicursos não são focados em universidades ou instituições, mas é um dos nossos objetivos é que a gente comece a desenvolver projetos, porque tem muito dado aberto. Um dos dados abertos que a gente vai usar para o sprint é o dado aberto da UFRN, a partir de gastos da UFRN. Não se assustar com os gastos, sei lá. Mas tem muito dado aberto público, então seria muito legal que a gente começasse a desenvolver projetos que trabalhassem nessa parte. É uma parte que realmente está muito crescente, é uma parte que está... Eu realmente já vi várias vagas de trabalho que eram especificadamente para essa parte de processamento de dados, e a gente está querendo trabalhar isso nos próximos sprints, nos próximos minicursos, próximas reuniões. Nosso foco vai ser mais essa parte de vamos pegar dados e processar dados. Então, todas as meninas são convidadas, vai ter uma competiçãozinha que vocês vão desenvolver juntas em grupos, e aí os grupos irão recebendo balões para botar na parede. Vocês vão ver lá. Muito bonitinho. À medida que o evento for acontecendo, a gente vai estar publicando na página. Tem brinde. Vai estar na página do Facebook do Pairê de Natal. Mas acho que no Brasil a gente compartilha também, né? E aí, se vocês quiserem participar, são todas muito bem-vindas. Depois a gente conversa lá fora. E os meninos não são convidados dessa vez. Se vocês insistirem, eu quero participar. Assim, vai ter palestra. Vocês são chatos. Ah, que chato. Mas assim, se vocês insistirem muito insistentemente, eu realmente não quero assistir a palestra que está acontecendo naquele auditório. Quero ir para o sprint. Nós não vamos impedir. Mas, de todo jeito, está lá no GitHub, github.com, Pairê de Natal. É, o Pairê de Tá lá já, o sprint está tudo pronto, se vocês quiserem fechar, ver como é que é e tal. Corrigirem o código, mandar por refresh, a gente aceita a contribuição sem problema. Ideias, né? Dificultar o sprint. Exato. Então é isso, pessoal. Alguma dúvida, comentário, crítica? Alguém tá com muita vontade de xingar a gente? Chato. Chata não, Chata não. sejam criativos, por favor. Xinga de verdade. Uma coisa legal do Pairês é que quando a gente fala mulher, entra transgênero. Sim. Isso é muito foda. Muito legal. Não é os caras de sexo, ele entra no Pairês tranquilamente. Como já tem casos lá fora. Eu fiquei um pouco preocupada no comentário em resposta do cara, quando ele fala assim, elas passaram tempos falando sobre o ativismo LGBT. É um pouco complicado, porque assim, a gente nunca falou especificadamente sobre isso. A gente nunca eu acho que tocou. nem era do Pairês, da menina, mas Mas assim, foi abraçada neste momento. E se a gente trazer esse assunto à tona, é importante entender que a gente não está aqui só para falar sobre código, a gente está aqui para falar sobre algo que vai muito além disso. Se você quiser falar sobre código, a gente fala sobre código. Eu realmente pensei em submeter uma palestra, só que eu fiz, eles vão dormir quando eu começar a falar sobre a ferramenta que eu trabalho. Porque era algo extremamente técnico. E eu fiz assim, se alguém quiser saber mais, eu sento com você, eu abro o repositório e a gente vai falar sobre o código. Mas eu não submeti porque eu fiquei assim, a galera vai dormir no final da palestra. Então, assim, vocês querem falar, a gente fala, mas, caramba, a gente tem problemas sociais que a gente está conseguindo trazer para dentro da comunidade, a gente está conseguindo trazer para um ambiente em que parecia que existia uma bolha para se falar sobre isso. Então, se a gente pode discutir isso, se a gente pode discutir bem sobre isso. A gente ontem, no chat do Pairê de Natal, houve um momento em que opiniões diferentes... Eu tive que ir no privado com a Gabi. Eu fiz, Clara, vou ali tomar um café, Clara. Mas assim, o mais legal foi porque a gente discutiu e eu parei e fiquei assim, caramba, eu não fiquei com raiva daquela pessoa. Depois a gente começou a conversar super de boas. No final eu analisei a conversa e fiquei, caramba, eu aprendi muito mais que se eu tivesse ficado na minha. Eu falei que ia sair do Telegram, mas acabei voltando para terminar de ler a conversa. Mas assim, é legal porque a gente está criando um ambiente que se pode divergir. Então talvez você chegue e fale assim, eu não concordo com isso, isso e isso da comunidade. A gente vai repensar, vai existir um ponto que a gente vai dizer assim, legal, a gente nesse ponto não vai conseguir abrir mão disso, ou nesse ponto a gente não vai conseguir mudar, mas é muito importante que a gente traga isso para frente. Enquanto existem discursos como esse, do tipo, vocês estão falando sobre questões sociais, vocês estão falando sobre participação LGBT, vocês estão falando sobre isso, caramba, enquanto houver reclamações do tipo, a gente vai continuar gritando sobre isso. E se reclamar, a gente grita mais alto. Então, assim, é isso aí, né? Tem mais alguma dúvida? Algum comentário? Ficou rosa. Essa é a cor original do Pairê. A gente gosta de azul também. Eu não gosto muito de rosa, mas é muito bonito. É isso aí, pessoal.
É o fundador do